Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Hoje tem Mengão em campo contra o Vasco pelo jogo de ida das semifinais do Carioca. Pré-convocados da seleção brasileira, vamos conhecer os 52 nomes divulgados pelo técnico Dorival Júnior. Marcos Braz faz revelação sobre Carlos Alcaraz. Flamengo pode perder a contratação de Martirena do Racing para um dos seus maiores rivais. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo encerrou nesta sexta-feira a sua preparação para o jogo de hoje contra o Vasco no estádio Newton Santos. Em meio a muitos desfalques, o Felipe Luiz tem duas voltas, dois retornos importantes, Wesley e De La Cruz. Wesley foi poupado na goleada sobre o Maricá e volta ao time titular. Quem também deve começar jogando é o uruguaio De La Cruz, recuperado de um corte no pé. Já o Ayrton Lucas, que está fora desde o dia 8 de fevereiro, disputa a posição com o Varela. Por causa do gramado sintético, o Felipe Luiz pode preferir não correr riscos com o lateral esquerdo Ayrton Lucas e colocar o uruguaio improvisado na esquerda, o Varela. Entre os desfalques, o Danilo fez trabalho de controle de carga depois de um incômodo muscular e vai ser preservado desse jogo. Recuperados, Alexandre e Juninho treinaram normalmente com o grupo nessa sexta-feira, mas ainda não vão para o jogo porque serão preservados por causa do gramado sintético. Já o Cebolinha e o Michael continuam no departamento médico do clube e também vão ser desfalques para o jogo da volta entre Flamengo e Vasco. Provável Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela ou Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz ou Everton Araújo e Arrascaeta ou Luiz Araújo. Gerson, Plata e Bruno Henrique. Provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique e João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Zucarello e Coutinho, Ryan e Verrete. Vale lembrar que o De La Cruz tem cumprido um cronograma especial com alguns dias de treinamentos internos. Ele só jogou 3 das 8 partidas que o time principal fez na temporada e foi substituído em todas elas. Caso ele seja preservado pelo gramado, o Everton Araújo surge como uma boa opção. Ainda não é certo também que o Arrascaeta seja titular. O meia vinha sendo submetido a um controle de cargas por causa da artroscopia que ele fez no joelho direito no final do ano passado. O Uruguai treinou na sexta-feira e deve jogar. No estádio Newton Santos, os dois já se enfrentaram em 13 partidas, com 6 vitórias para o Flamengo, 2 para o Vasco e 5 empates. O Flamengo fez 19 gols e sofreu 13. A última partida entre eles foi em março de 2022, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, e o Flamengo venceu por 2-1 com gols de Felipe Luiz e Arrascaeta. A bola vai rolar hoje no tapetinho para esse jogo às 17h45, horário de Brasília. Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo, aqui do Rio de Janeiro, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio, e Hugo Filemon Soares Pinto, também do Rio. No VAR, Rodrigo Carvalhais Miranda, também Rio de Janeiro. A TV Globo em canal aberto, o Sport TV e o Premier em canais pagos vão transmitir essa partida. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo aí para você? Coloca aí para a gente brincar, porque o meu eu vou dar no final desse programa. Fica comigo até lá. A CBF divulgou nesta sexta-feira uma lista com 52 jogadores pré-convocados pelo Dorival Júnior para defender a seleção brasileira na data FIFA de março. E tem 6 nomes do Flamengo. O Brasil vai jogar contra a Colômbia e contra a Argentina nos dias 20 e 25, respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista final vai ser anunciada pelo treinador na próxima sexta-feira. A lista conta com 6 goleiros, 8 zagueiros, 8 laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes.
Dos 52 nomes, 18 atuam no futebol brasileiro, incluindo o Neymar, que pode voltar à seleção depois de quase 1 ano e meio afastado. Produção, coloca aí a lista dos convocados pelo Dorival Júnior. Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al-Nassr, Ederson do Manchester City, Hugo Souza do Corinthians, Lucas Perry do Lyon da França, o Everton, Palmeiras. Zagueiros: Alexandre do Lille da França, Beraldo do Paris Saint-Germain, Danilo do Flamengo, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Magalhães Arsenal, Léo Ortiz Flamengo, Marquinhos Paris Saint-Germain, Murilo Nottingham Forest da Inglaterra. Laterais: Dodô da Fiorentina da Itália, Abner do Lyon da França, Alexandro do Flamengo, Alex Telles, Botafogo, Douglas Santos, Zenit, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo. Parabéns, Wesley, garoto bom tá aí. Meio-campistas: Alisson, São Paulo, André Wolverhampton da Inglaterra, Andreas Pereira do Fulham da Inglaterra, Andrei Santos do Strasbourg da França, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Ederson, Atalanta da Itália, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton da Inglaterra e Joelinton do Newcastle da Inglaterra, Lucas Moura do São Paulo, Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra, Matheus Cunha do Wolverhampton da Inglaterra, Neymar Júnior do Santos e Oscar do São Paulo. Atacantes: Antony do Real Betis, Bruno Henrique do Flamengo, Endrick do Real Madrid, Estevão Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Galeno do Al-Ahly da Arábia Saudita, Igor Jesus do Botafogo, Igor Paixão do Feyenoord da Holanda, João Pedro do Brighton da Inglaterra, Luiz Henrique do Zenit, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Samuel Lino, Atlético de Madrid, Savinho do Manchester City, Vinícius Júnior do Real Madrid da Espanha e Yuri Alberto do Corinthians. Beleza. Nesse mês, o Dorival Júnior e auxiliares viajaram para a Europa, onde acompanharam treinos e jogos de possíveis convocados. Nos últimos dias, eles também têm percorrido clubes aqui no Brasil. A seleção recebe a Colômbia no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45, horário de Brasília. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25 em Buenos Aires, às 21 horas. O Brasil ocupa o 5º lugar das eliminatórias com 18 pontos, 7 a menos do que a líder Argentina. E a novela Thiago Maia continua, porque o Santos desistiu da contratação do volante nessa janela de transferências. O Peixe não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo para concretizar o negócio a tempo, e o fechamento da janela aconteceu nessa sexta-feira. O presidente BAP barrou o negócio e não abre mão dessa garantia para fechar esse negócio que já se arrasta há um bom tempo. Com isso, as tratativas foram momentaneamente suspensas, porém, podem ser retomadas após a janela de exceção em abril. Não há uma desistência definitiva. O Thiago Maia está em São Paulo desde o meio da semana e espera um desfecho da negociação. Agora, a tendência é que ele retorne a Porto Alegre para se reapresentar ao Internacional. O Santos entendeu que não haveria tempo hábil para conseguir as garantias bancárias pedidas pelo Flamengo e para concluir a inscrição do Thiago Maia na CBF e no Paulistão. Embora o Thiago Maia seja jogador do Inter, clube que ele já começou a disputar o Campeonato Gaúcho desse ano, o que lhe permite se encaixar na janela de exceção de abril. O Colorado não pagou a totalidade dos valores de sua contratação e tem uma dívida a quitar com o Flamengo. O Santos se comprometeu não só a dar uma compensação financeira para o Internacional de Porto Alegre, como também a assumir o restante da dívida do clube gaúcho com o Flamengo, que, por sua vez, exigiu a tal garantia bancária que não foi cumprida aí pelo Santos. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu!
A contratação do Carlos Alcaraz foi feita pelo Flamengo e depois emprestado logo após alguns meses de clube. Ainda repercute muito no mercado da bola. O jogador foi a maior contratação da história do Flamengo, mas nunca rendeu o que se era esperado. Tudo bem que ele ainda tinha pouco tempo de casa e ainda estava se habituando ao futebol brasileiro. Mas o Felipe Luiz tem outras prioridades para aquela posição de meio de campo e o Alcaraz estava no fim da fila dessas opções. Com isso, o jogador argentino aceitou a proposta do Everton da Inglaterra. Os ingleses precisavam de um meio-campista e entenderam que o argentino seria uma grande opção para ser realizada. Nessa sexta-feira, o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu um pitaco sobre o jogador, haja vista que foi ele que o contratou. Segundo o Braz, não tem o que atingir meta, porque o Alcaraz será mesmo vendido e não vai voltar mais para o Flamengo. Mas ainda de acordo com o Braz, os valores que o Flamengo vai receber serão bem menos do que os 130 milhões especulados aí na imprensa. Será que não perceberam? Não tem nem metas. O clube inglês vai comprar de qualquer maneira. Ele já foi. Não vai render ao Flamengo nem perto desse valor que está em matéria de 130 milhões, disse lá o Braz. Rapidamente a declaração dele começou a repercutir bastante nas redes sociais, porque ele sempre foi um cara muito midiático enquanto esteve no Flamengo. E agora ele começou a dar palpites em assuntos do clube. O Flamengo não é o único clube do Brasil interessado na contratação do Gaston Martirena. O lateral direito do Racing, jogador que está em alta no mercado da bola desde a temporada passada, quando ele foi campeão da Copa Sul-Americana, agora ele, de 25 anos, se tornou alvo do Flamengo, conforme apurado nessa semana pelo Bola VIP Brasil. O Martirena é o nome preferido do time carioca para ocupar a vaga do Wesley, que deve mesmo ser vendido ao futebol europeu na próxima janela. Wesley aparece no radar de clubes como Barcelona, Real Madrid e Liverpool, entre outros. A ideia do Flamengo seria um acordo para o meio do ano, mas enquanto isso, alguns clubes entram na disputa, incluindo um grande rival do Flamengo. Eu estou falando do Botafogo. De acordo com o portal El Craque Deportivo da Argentina, o Botafogo também está de olho na situação do lateral Martirena, que anteontem foi campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Botafogo lá no tapetinho e jogou muito. No entanto, ainda não há qualquer proposta por parte do clube de General Severiano. Até o momento, ele soma 59 jogos disputados com 7 gols e 10 assistências. Antes disso, ele atuou pelo Liverpool de Montevidéu, no Uruguai. Segundo informações de bastidores, o dono da SAF do Botafogo, metidão a bonitão João Textor, está muito incomodado com as críticas que vem recebendo da torcida alvinegra e promete jogar água no chope do Flamengo e trazer o Martirena de qualquer maneira para o Botafogo, como uma espécie de presente para a torcida se alegrar e também para que ela possa tirar sarro da torcida do Flamengo pelo chapéu que ele vai dar aí no Boto. Vamos aguardar o que vem por aí e ver quem tem mais garrafa vazia para vender nessa história aí. Ô, Boto, meu querido, nós contamos com você, meu filho. Não vai decepcionar a gente, não. Não vai levar chapéu desse americano fanfarrão, não, pelo amor de Deus. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, é dia dos abraços, então bora lá. Alô, meu amigo Jesse Viana Fagundes, de Cachoeiras do Macacu, Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Dilson Pimentel, de Roraima. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Paulo César da Silva, carioca, que está lá no Nordeste. Alô, meu amigo Edmilson. Alô, organizada Flabela, de Itabela, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Diogo Moura, de Fortaleza, no Ceará. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo querido Roger Zimmermann, de Blumenau, em Santa Catarina. Alô, meu amigo Osmar.
Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Miguel de Lima, lá de Curitiba. Alô, meu amigo Vilmar Santos, de Pio Nono, no Piauí. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Cândido Lavor. Alô, galera flamenguista da praia de Tabuba, em Caucaia, na Grande Fortaleza. Alô, meu amigo Alexandre Costa, de Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Antônio Freitas e flamenguistas de Santarém do Pará. Alô, meu amigo Wilson Aloísio da Silva, de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Vidênis da Silva. Alô, seus filhos Ricardo, Rafael, Wagner, Vanesca, Jéssica e Ludmila, todos de Campo Grande, no Mato Grosso. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gastão Filho, de Guarulhos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Aloysio, de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, 2-0, tá bom!